fazer com que o Espírito Santo comova as pessoas. E eu estava conversando com o pastor e falei, pastor, olha, eu decidi há algum tempo atrás de pregar o Evangelho. E hoje eu não estou aqui a título de atleta profissional, eu estou aqui a título de missionário, que eu sou. Sou um missionário, eu faço a obra de Deus, a gente trabalha para a obra de Deus, né? E claro que eu não saio postando as coisas que a gente faz, porque eu faço de coração, eu faço para Deus, meu coração ele é voltado em fazer a obra de Deus. E eu penso que é por isso que eu sou tão atacado pelas coisas que eu faço dentro de campo, por guerrear dentro de campo. E toda vez que acaba um jogo e eu sou atacado nas redes sociais, eu vejo que eu estou no caminho certo. Toda vez que eu sou atacado, eu vejo que Deus está contente comigo. Eu entro dentro da bem-aventurança. Bem-aventurado é aquele que é atacado por causa da minha palavra, por causa do meu nome. Então eu fico super feliz quando eu vejo nas redes sociais que eu sou atacado. Bom, eu comecei com o pastor e falei, pastor, é fé, então eu tenho que falar o testemunho que Deus, o que Deus fez na minha vida, sobretudo no ano de 2020 e 2021, quando eu fiz um voto com Deus. E voto é uma maneira rápida de você alcançar o coração de Deus. E eu fiz um voto com Deus e disse, Senhor, todo mundo está falando que não, os médicos falam que não, mas vai dar tudo certo. Fé. Fé em meio às dores. Eu sou nasci em Volta Redonda, interior do Rio de Janeiro. Com 8 anos de idade, comecei a jogar bem cedo, 3, 4 anos de idade, jogava uma escolinha em Volta Redonda, depois fui para uma escolinha chamada Escolinha do Professor Nelson Aguiar, em Volta Redonda. Com 7 para 8 anos de idade, nós jogamos um amistoso contra o Flamengo, eu deixei a minha casa e vim para o Rio de Janeiro jogar no Flamengo. Com 12 anos de idade, eu jogava futebol de salão e eu ganhava para isso, já era um trabalho. Né? Muito cedo eu ganhava para jogar futebol, muito cedo eu já comecei a trabalhar com futebol. E eu não conseguia caminhar, tinha 12 anos de idade, porque eu comecei a ter uma dor muito forte nos 2 joelhos, a dor do crescimento. E ninguém sabíamos que era dor do crescimento, mas ninguém sabia o que fazer. Né? Uns médicos falavam que tinha que operar, outros médicos falavam que era tempo, outros médicos falavam, meu irmão, tem que orar. E eu nasci de lar cristão, com 12 anos de idade, fui para o retiro espiritual da igreja. E no retiro espiritual da igreja, no dia de manhã, estávamos fazendo a devocional. Quem já foi em retiro espiritual sabe como é que é. Manhã, antes de tomar o café da manhã, aquela devocional, todo mundo louvando o Senhor, todo mundo muito contente, muito feliz. E de repente o pregador no momento vai, pega o microfone e fala assim, eu estou sentindo aqui no meu coração, o Espírito Santo está falando comigo o seguinte, quem está com dor de cabeça aí? Quem tem dor de cabeça aí? Por favor, vem aqui na frente. Eu quero orar por você. Quem está com dor no coração aí? Por favor, vem aqui na frente. Está com dor no pé? Por favor, vem aqui na frente. Ele falou tudo, gente. E eu com 12 anos, ele disse, fala joelho, ele não falou joelho. E aí, eu vou contar uma história de fé para vocês. Eu tive fé e eu comecei no meu íntimo falar com Deus, Senhor, fala com Ele para me chamar, eu preciso sair daqui curado, fala com Ele para Ele me chamar. E o pastor na orelha falou assim, então tá, vamos orar então, vamos tomar o nosso café da manhã. E começou a orar, e no meio da oração ele para e fala assim, o Espírito Santo está falando aqui que tem uma pessoa precisando de oração no joelho. Quem é? E o Felipe vem aqui assim, andando aqui assim, desse jeito. Eu fui curado naquele dia. Eu quero dizer para vocês que nós sempre temos alguém que sonha conosco ou que tem fé pela gente. O meu pai, a minha mãe, eles sempre tiveram fé por mim quando eu era criança. Eles sempre sonharam por mim. Eu tenho 3 palavras que eu carrego para mim, que é sonhar, profetizar e realizar.
Essas 3 palavras eu carrego comigo. Porque nós precisamos dessas 3 palavrinhas para começar a agradar o coração de Cristo. E o meu pai sonhava por mim. E a minha mãe sonhava por mim. Eu quero dizer para você que é pai, tem filhos pequenos ou adolescentes, não importa. Sonhe para os seus filhos. Qual é o sonho que vocês têm para os seus filhos? Meu pai tinha um sonho que eu me tornasse um atleta de futebol. E posteriormente, aquele sonho passou a ser o meu sonho também. E começamos a sonhar em conjunto. E começamos a ter fé em conjunto. E desde pequenininho a gente profetizava. Não, vai dar certo. Eu vou me tornar um atleta profissional. Vai dar tudo certo. E desde pequeno eu realizava. Porque para você chegar no seu objetivo, você tem que pagar um preço importante. Nós temos que entender que para nós termos uma boa vida, nós vamos passar por muitas dificuldades. E aí é uma pergunta para você. Quem são vocês em meio à dificuldade? Quem são vocês em meio às dores? Com 8 anos de idade eu venho jogar no Rio de Janeiro, no Flamengo. Aos 12 anos continuo no Flamengo, curado dos problemas que tinha no meu joelho. Subi profissional muito jovem. Do Flamengo fui para o Cruzeiro, jovem ainda. Cruzeiro, eu fui para o sul do país. E eu tenho que falar um pouquinho assim do que aconteceu naquele momento. O exemplo que eu tenho dentro de casa é um exemplo de um casamento perfeito. Pai e mãe são casados há muitos anos. Um pai que escreve para a mãe assim: ó, eu te amo. A mãe que cuida do pai. E consequentemente eu cresci querendo construir uma família. Pai e mãe, quais são os exemplos que vocês estão dando para o filho de vocês? Eu tive um exemplo importante dentro da minha casa. E quando eu saio do Cruzeiro, eu chego em Porto Alegre, bonito como sou, né? Moreno, alto, a gauchada, ó, opa, ó o carioca. Mas eu sempre tive um coração família. Eu sempre quis construir família. E Deus me levou para Porto Alegre apenas para eu conhecer a minha esposa. A gente vai fazer 20 anos de casado, Roberto, que me deu 3 filhos. E eu fiquei muito pouco tempo em Porto Alegre. De Porto Alegre saí, fui para... Começamos a nossa história na Espanha, na Europa, né? Passei no Maiorca, na Espanha, fiz um contrato de risco no Maiorca, fiquei 6 meses. Do Maiorca eu fui para um clube chamado Racing de Santander, mais 2 anos de Espanha. E no Racing de Santander eu tive muito problema, porque quem conhece a minha história sabe que eu sempre joguei no centro-campo, e lá o treinador me colocou para jogar de ponta esquerda, de atacante, mas nunca me colocava para jogar como volante. Eu falei com ele uma vez assim: cara, eu tenho um sonho de chegar na seleção brasileira. Deixa eu jogar pelo menos um jogo no meio campo que você vai ver o meu potencial. Eles riam. Você na seleção brasileira? Eu falei: mas eu vou chegar. Vocês podem estar zombando, mas eu vou chegar. Eu tenho fé que eu vou chegar. Eu sonho que eu vou chegar. Eu profetizo que eu vou chegar. E todo dia eu acordo cedo, eu estou realizando, eu vou chegar. Do Racing de Santander eu vou para um clube chamado Almeria. E na Almeria começa a minha linda história na Europa. Na Almeria a gente faz uma grande temporada na Almeria. Depois da Almeria eu vou para um clube chamado Fiorentina, que já é um grande clube na Itália. Da Fiorentina vou para a Juventus, que é um dos maiores clubes do mundo. E da Juventus eu vou para o Galatasaray, na qual a gente vive momentos incríveis, né, irmão?
Um dos maiores momentos da minha carreira foi num país muçulmano, onde conseguimos, inclusive, fazer com que uma vida se prostrasse aos pés da cruz. Isso foi muito importante. Um dos maiores troféus que eu tenho na minha vida é ter conseguido uma vida para Jesus num país muçulmano, como é a Turquia. E eu sempre tive um sonho de garoto, que era jogar num clube chamado Internazionale de Milão. E eu já tinha 30 e poucos anos de idade, joguei no maior rival. Não vai dar certo, né? Não vai dar certo para quem não serve o Deus, é impossível, né? Com 30 e poucos anos eu volto para a Itália e eu vou encerrar minha história na Europa, na Inter de Milão. E é aqui que eu quero chegar. Eu tenho uma oferta para voltar ao Brasil e praticamente todos os meus familiares falaram: que tá louco, o que você vai fazer no Brasil? A imprensa pouco gosta de você. É um país onde você joga um jogo bem, outro jogo você joga mal, você quer te matar. Tá louco? Tá nem Inter de Milão, mora em Milão, mora na Itália, nos maiores clubes do mundo, bem. O que você vai fazer lá? Eu falei: olha, meu coração arde de voltar para a minha nação. Meu coração arde de voltar para o país onde eu amo. Um país onde eu tenho apreço, carinho, os meus melhores amigos, meus familiares. Eu vou voltar. E eu vou dar uma palavra para vocês agora. Eu vou voltar e eu vou se virar ídolo, vou me tornar ídolo naquele país. No país onde saí garoto, que ninguém me conhecia, eu vou voltar e Deus vai me honrar. Porque com isso eu também vou falar do que Deus vai fazer, do que eu já está fazendo na minha vida. Eu vou voltar. Então eu fiz a contramão do que muitas pessoas fazem, porque eu não voltei para um final de carreira. Eu voltei no ápice da minha carreira. Todo mundo ficou: mas calma aí, mano. O cara está querendo renovar com você na Inter de Milão, você vai voltar para o Brasil. Eu voltei para o Palmeiras. E quando eu chego com um ato de fé, na minha coletiva de apresentação, eu falo assim: olha, eu vim aqui para vencer a Copa do Brasil, eu vim aqui para vencer o Campeonato Brasileiro, o Campeonato Paulista, eu vim aqui para vencer a Libertadores. E escutávamos risos. Libertadores. Vai ganhar brasileiro, tá louco? Vai nada. Mas poucas pessoas sabem, ou sabiam naquele momento, que eu estava profetizando. Porque o sonho vem normal, o sonho já vem, o sonho é grátis. E o sonho é um ato de fé. Eu quero que cada um de vocês entenda que sonhar é um ato de fé. Quem já se pegou em casa, às vezes, sonhando com grandes conquistas, seja na vida pessoal, na vida profissional, ou na vida do seu filho? Quem já se pegou sonhando? Isso é um ato de fé. Quando começar a sonhar assim, profetiza, vai acontecer. Amém. E começa já a pensar: o que eu vou fazer para que isso se realize? Porque o diabo, existe uma palavrinha, que essa palavrinha é muito do diabo. O diabo gosta de usar essa palavrinha. Dúvida. Será? Acho que eu não vou conseguir não. Mas será? O negócio está tão longe, acho que não vou conseguir não. Vai conseguir sim. Vai conseguir sim. Nós temos que entender que para nós alcançarmos o nosso objetivo, primeiro de tudo, nós temos que dar o primeiro passo. Ou o segundo. Porque o primeiro, papai já deu na cruz para me salvar. Amém? Então, o segundo passo que tem que dar somos nós. A palavra diz que nós fomos criados para ter uma vida e vida em abundância. Nós não podemos, em hipótese alguma, nos contentarmos com a mediocridade. Mas nós temos que dar o primeiro passo. E é isso que eu faço a cada dia. Tá? O primeiro passo. E primeiro ano, no ano de 2017, não tivemos nenhuma conquista no Palmeiras. No ano de 2018, conquistamos o Campeonato Brasileiro.
E no ano de 2019 não conquistamos nada, até que chegou o ano de 2020, com ele veio pandemia, aquele ano triste em alguns sentidos e para nós, sobretudo, muito feliz pela nossa conquista. Mas nós chegando no ano de 2020, eu tenho que voltar e contar uma história para vocês. Bom, quando eu estava jogando num clube chamado Fiorentina, na Itália, eu recebi uma oferta muito bacana para jogar na Inter de Milão. Eu tinha 20 e poucos anos, estava na seleção brasileira ainda. E era meu sonho jogar na Inter de Milão, de garoto. Então, um dos maiores ídolos que eu tive na minha carreira, na minha vida, tenho até hoje, chama Juan Sebastián Verón. É um argentino. Ele jogou alguns anos ali na Inter de Milão, Ronaldo Fenômeno, Simeone, enfim. E eu tinha um sonho de jogar ali. E naquela época, a Inter fez oferta, fez mais 4 ofertas, o treinador da Inter era o meu, Mourinho. Eu lembro que nós estávamos uma vez na banheira da seleção brasileira, pós-treino, eu, Júlio César, alguns outros jogadores que estavam na Inter de Milão. O Mourinho ligou, falou comigo: não, cara, está jogando aqui para mim. Eu falei: ué, tem que se acertar com a Fiorentina, meu sonho. E eu fui para o maior rival. Eu não fui para a Inter de Milão. E naquele ano a Inter de Milão ganhou o triplete. Ganhou o campeonato, a Copa Itália, ganhou o campeonato italiano e ganhou a Champions League. E eu estava na Juventus e não ganhei absolutamente nada. Fui para o Galatasaray. Do Galatasaray eu tive uma oferta. Eu estava em Porto Alegre, andando nas ruas de Porto Alegre com meu sogro. E meu empresário me liga lá da Espanha e fala: Felipe, olha, vamos fechar o bairro de Munique. Está desesperado atrás de você, vamos fechar. E o senhor falou assim: vamos fechar, estava fechado. E eu falo assim: eu pedi, assim, um pouquinho mais. Aquele pouquinho mais rompeu toda a operação. Eles contrataram um outro espanhol chamado Javi Martínez, que foi para lá, saiu do Atlético de Bilbao, foi para lá. E naquele ano, o Bayern de Munique ganhou 3 campeonatos. A Copa da Alemanha, o Campeonato Alemão e a Champions League. E aquilo foi muito difícil para mim. Em 2019, nós em 2017 tínhamos batido na trave da Libertadores, em 2018 batemos na trave da Libertadores, mas fomos campeões brasileiros. E diferente das outras 2 vezes, que eu fiquei triste, magoado. Agora pensa você, eu magoado com Deus. Poxa, não era para eu estar lá e não estou lá. Não era para eu estar lá. A gente tem que entender isso. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Os sonhos de Deus são maiores que os nossos sonhos. E o bobo aqui o quê? Ai, papai, poxa, mas era para eu estar lá, eu não ter vencido. Não era para você ter vencido. Porque se de repente eu estivesse lá, no Bayern de Munique, eu na Inter de Milão, naquele momento que era para ter vencido, de repente hoje eu não estaria com o meu casamento firmado na rocha. De repente hoje eu não estaria aqui no púlpito falando para vocês, falando o que Deus fez na minha vida. As derrotas fazem parte do processo. Mas nós temos que entender. E nas derrotas a gente tem que começar a entender o que? Opa, quais são as armas que eu tenho que lutar essa guerra aqui? Porque eu já perdi 2, a terceira eu não vou perder não. Porque tem muita gente também que fica, perdeu a segunda, e Deus está mostrando. Porque no deserto que Deus trabalha. Nós temos que entender que no deserto que Deus trabalha. E Deus, a cada derrota, Ele vai te dando um espírito de quê? De ousadia. Vai te fazendo entender que você tem que guerrear, que você tem que dar o primeiro passo. Ao invés de ficar no ciclo de comodidade, eu não vou, já perdi 2. Não. Se vai perder a terceira, vamos perder a terceira, vai ser para a glória de Deus. Em 2019 e 2018 a gente não ganha nada. E eu tenho uma ótima oferta para voltar para o Rio de Janeiro. E dessa vez quem não quis foi eu. Ou melhor, não que eu não quisesse. Rompeu a operação, não porque eu não quisesse, mas a verdade, porque Deus não quis. Porque eu fiquei até, de certa forma, contente.
no início da conversa. Mas não combinou numa oferta. Né, Rô? Não combinou numa oferta. Em 2019 foi o ano que o Flamengo ganhou tudo. E eu fiquei muito contente naquele momento, diferente dos 2 outros anos. Porque eu comecei a entender que o meu momento ia chegar. Que o meu momento não seria na hora que eu quisesse, mas sim na hora que eu estivesse preparado para Deus fazer. Quem está conseguindo entender? Eu falei, Senhor, glórias ao teu nome. Eles foram campeões, se ano que vem for outro, amém, glórias ao teu nome, glórias a ti. Quero ser apenas usado por ti aqui. Continua me abençoando, me guardando. E começa o ano de 2020. E vem um treinador chamado Vanderlei Luxemburgo para o Palmeiras. O Luxemburgo é um cara que eu já tinha vencido alguns grandes troféus com ele na época do Cruzeiro, bem jovem ainda, ele apostou em mim. E eu era um dos capitães da equipe, não era o primeiro capitão. Ele chega na apresentação, dá um abraço a todo mundo e fala assim, vai na minha sala, depois eu quero falar com você. Fala todo mundo por um. Aí, poxa, acabou de começar, eu chego na sala dele, ele levanta assim, dá um abraço aqui, cara. Fiquei até assim, deu um abraço. E falou comigo assim, pô, lembra aquele dia que você me ligou quando você foi convocado? Como eu trabalhei com o Luxemburgo quando eu estava no Cruzeiro, em 2003, garoto ainda, depois de 2010, quando eu fui convocado para a seleção, e eu fiquei desde 2003, 2004, quando eu fui embora do Cruzeiro, eu fiquei desde 2004 até 2010 sem trocar uma palavra com o Luxemburgo, não tive contato dele, enfim, eu não falei com ele. Em 2010 eu consigo o telefone dele, ligo para ele e falo assim, professor, aqui está falando, é o Felipe Melo, professor, tudo bem? Opa, Felipe, e aí? Estou te ligando para te agradecer, porque lá em 2003 o senhor me ensinou a ser profissional e hoje eu estou sendo colocado para a Copa do Mundo. Muito obrigado. Por que eu estou falando isso aí? Porque nós temos que ter gratidão. Gratidão. Gratidão é uma palavra muito forte, que muitas vezes a gente esquece. Muita gente esquece de ter gratidão ao que nos ajudou quando a gente estava precisando. Opa, pessoa, valeu, tchau, vai embora, acabou. Depois você encontra um cara e você, opa, gratidão. Nós temos que ser gratos. E ele me dá um abraço e fala assim, ei, tá pronto? Eu falei, irmão, estamos juntos. Me coloca como capitão da equipe e a gente viaja para jogar um campeonato chamado Florida Cup. É um campeonato bem pequenininho mesmo, assim, sabe? Um troféuzinho pequenininho, troféu de pré-temporada. E nós vencemos a Florida Cup. Meu primeiro troféu como capitão da equipe. E a galera nem comemorou. A galera nem comemorou. Dá uma cutucada no seu vontade assim, você comemora título pequeno? Eu comemorei como se fosse a minha primeira Libertadores. Porque ali foi o início de tudo. E a gratidão? Cutuca de novo e fala, começa a comemorar. É pequeno, mas foi o que Deus te deu. Comemora aí, daqui a pouco vem o grande. Comemora aí, ó. E eu comemorei. Dentro do avião, acabou o jogo, foi no avião, o troféu chegou no avião. Levantei, tomei uma foto, levantou o troféu no avião. O primeiro ali, vários outros. Voltamos para São Paulo, 10, 15, não sei quantos anos depois, ganhamos o Campeonato Paulista. Em meio à pandemia. Falei, esse ano eu vou ganhar a Libertadores. Esse ano a Libertadores vem. Esse ano a Libertadores vem. Aqui, ó. Começa o Campeonato Brasileiro. Começamos a perder o Luxemburgo, ó. Mandaram embora. Aí comecei a ver a Libertadores distante. E Deus trouxe um treinador chamado Abel Ferreira. Lá de Portugal, em Menica. E a primeira coisa que eu falo para ele é o seguinte: está preparado para fazer história e ganhar a Libertadores da América comigo aqui ou não? Opa! É, pá!
Pode vir que a gente vai ganhar. O cara chega, me dá uma moral tremenda, me mantém como capitão da equipe. Joga um jogo, ganha o primeiro jogo, ganha o segundo jogo, ganha o terceiro jogo. A gente vem para o Rio de Janeiro. Em primeiro lugar na classificação geral da Libertadores, e a gente chega no Campeonato Brasileiro, vamos jogar contra o Vasco em São Januário. E no segundo tempo do jogo contra o Vasco, eu consigo roubar a bola do adversário, o adversário cai em cima do meu tornozelo e quebra o meu tornozelo. E eu começo a rir. E os caras falando, tá louco? Tá rindo? Quebrou o pé, o tornozelo tá quebrado, irmão. O osso não foi fratura exposta por pouco, o osso tá quebrando, se quebrou. E eu me levanto, peço ajuda dos médicos e falo assim, não, bora. E eu começo a rir. E eu creio que isso foi o Espírito Santo de Deus, porque eu comecei a fazer conta. Bom, quebrando o pé agora, se eu botar em 2 meses, a gente consegue chegar e eu consigo jogar a final da Libertadores. Eu não tinha jogado nem as oitavas de final. Como é que eu vou pensar lá na final? Fé! Fé! Quando eu falo assim, fé! Nós temos que ter mais fé! E eu consegui enxergar longe! Eu vou conseguir! Eu tento voltar para campo, o médico vai verificar, tá louco, meu irmão! Desse tá louco! Você tá com a perna quebrada! Esquece! Eu falei, não, na final eu vou jogar. Que final? Que final? A gente sabe se vai chegar na final. Não, vou chegar, eu vou jogar a final. Voltando para São Paulo, no outro dia de manhã eu já estava operando. E o médico fala comigo assim, Felipe, olha, eu vou ser bem sincero para você, mínimo 4 meses para você voltar a jogar futebol. A temporada para você acabou. Eu olhei para ele e falei, como é que é? Em 2 meses eu estou dentro de campo. Não. Em 2 meses você não vai estar dentro de campo. Você não sabe o Deus que eu sigo. Em 2 meses eu vou estar dentro de campo. Aí o que eu fiz? Operei, cheguei em casa, deitei, orei. Mas é óbvio que não. Eu orava a todo momento. Mas eu buscava, eu trabalhava. Eu trabalhava de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, se possível. Tudo em prol de voltar. Todos os dias da minha vida, todos os dias, eu sonhava com a conquista da Libertadores daquele ano. Todos os dias eu profetizava que eu ia voltar com 2 meses. E todo dia eu treinava e trabalhava mais do que qualquer um para que isso acontecesse. Entende uma coisa, meus irmãos? Quando a gente faz a nossa parte, Deus faz a dele. O problema é Deus fazer a parte dele e você fazer a sua parte. Eu não tenho dúvida agora, naquele momento que o cara caiu em cima da minha perna e quebrou minha perna, Deus ficou ali. Imagina o Senhor Jesus ali. Nota a soberania dele sentado olhando lá. Quebrou. Quieto. Imagina quieto. Deve ter falado para os querubins assim, cadê rapidinho? Quieto. Eu dei o primeiro passo. Vou voltar em 2 meses. Espírito de ousadia. Nós temos que entender que mesmo na tribulação, Deus se mostra presente a cada momento. José do Egito foi vendido pelos irmãos. Deus se mostrou que era com ele. Ele está na casa de Potifar. Sonhou. Tinha fé em Deus, não tem dúvida que tinha fé. Não tem dúvida que ele falava, Deus está comigo. Deixa comigo. Chegou na casa de Potifar, a mulher de Potifar se ensinou para ele e foi jogado no calabouço. Ficou preso. Mas ele sempre dava um passo. Vou dar mais um passo. Nada de mimimi. E Deus sempre se mostrava com ele. A cela dele era aberta. Passou muito tempo de muita tribulação. Mas a todo momento Deus se mostrava com ele. Eu quero dizer
E Deus falou comigo assim: Felipe, olha, você está enfrentando um gigante da sua vida. Poucas pessoas querem ter gigantes para enfrentar na vida. Um monte de gente, os caras fortes pra caramba lá, os caras preparados para a guerra, em vez de ir para cima do malandro, vamos ver o que vai acontecer. Não é nada, é ruim, não foi nada. Aí maluco pequenininho, cuidava de ovelha, olhou lá e falou: como é que é? Eu vou na força do Deus de Israel, vou na força aqui do meu Deus, né? Você vem comigo com madeira, com flecha, com não sei o que, eu vou, né? Vai ser uma pedrada, vai ser na pedra, porque quem vai comigo vai ser o meu Deus. Ele tem espírito de ousadia, ele deu o primeiro passo. A Roberta acorda, minha esposa acorda às 5h30 da manhã, todos os dias. Para quê? Para ler a palavra. Às vezes eu acordo para ir no banheiro, está ela ajoelhada no banheiro, orando. Entenda, a gente vive dias de guerra. E quanto mais passam os dias, mais feroz o nosso inimigo se encontra. Com outras estratégias, com estratégias novas. E nós temos que estar preparados na palavra, cheio do Espírito Santo de Deus, para guerrearmos. Em 2 meses, faltando uma semana para dar 2 meses, nós fomos fazer um treino lá no CT do Palmeiras. E o fisioterapeuta que estava comigo falou assim: Felipe, vamos fazer um teste com você, e você vai ter que saltar com a perna quebrada, uma linha, era a linha do campo. E eu tinha que saltar, e eu falei: vou saltar, tá tranquilo, tá maluco, vou saltar. Eu não consegui saltar a linha do campo. Eu entro no segundo tempo do jogo, e a primeira bola, joga uma bola no alto, eu subo para disputar a bola na cabeça do cara, e cai no chão com o pé curado. E eu não sinto absolutamente nada, nenhuma dor. E eu olho para o céu e agradeço a Deus e falo: Senhor, obrigado por tudo que eu passei. Obrigado por todos aqueles anos que eu não tive a conquista. E Senhor, se não for da tua vontade de conquistar, a maior conquista eu tenho agora, de ter vivido isso, o sobrenatural. O sobrenatural de Deus na minha vida. Aquilo foi perfeito para mim, aquilo foi. E alguns dias depois fomos jogar a semifinal da Copa Libertadores. Eu obviamente não podia jogar. E a gente sofreu pra caramba, já tinha jogado o primeiro jogo contra o River e perdemos o segundo jogo de 2-0 em casa. E a gente ficou sofrendo, o River fez 2-0, nós tínhamos vencido 3-0 fora de casa. E assim, foi um desespero, o River fez gol. O juiz anulou, o VAR anulou, depois um pênalti anulou, depois expulso um cara, e no final de tudo a gente classificou para a final. E como eu falei, era um momento assim muito difícil para nós, muitas perdas, né, em meio à batalha, a luta que nós tivemos ali com o coronavírus, né? E nós não jogávamos sem torcida. E viemos jogar o jogo no Maracanã, final do Maracanã, e nós fomos treinando. A gente chegamos 48 horas antes, a Conmebol ela exige que você chegue 48 horas antes, e quando nós chegamos aqui no Rio de Janeiro, a gente foi dar uma volta no Maracanã, e quando eu entrei no Maracanã assim, que eu olhei, falei: Senhor, é aqui que eu vou conquistar. É aqui que eu vou conquistar. É aqui onde tudo começou, onde com 16 anos de idade, eu joguei para 80 mil pessoas. É aqui que eu vou ter agora, é aqui que vai dar tudo certo. É aqui que o Senhor vai me honrar. E eu vou fazer uma coisa, Senhor. Eu sou um cara que eu tenho voto com Deus, mas eu faço um monte de voto. Olha meu irmão aí, ó. Opa, vou fazer um voto, hein? Mas eu quero falar uma coisa com vocês. Cumprem o voto que vocês fazem com Deus. Cumprem o voto que vocês fazem com Deus. Eu estou cheio de voto. Não, tricolor aí, eu estou cheio de voto. Estou cheio de voto. Mas é para a glória dele.
Não é para agradecer o nome do Felipe Melo, não, é para a glória de Deus. Até que eu possa chegar aqui, como eu estou fazendo agora, e falar o que Deus fez na minha vida. É só para isso. É para Ele, tudo para Ele, tudo para Ele, tudo para Deus. E a gente vai jogar, chega no dia do jogo, calor no Rio de Janeiro, apenas 5.000 pessoas, um estádio grande, vazio, todo mundo com medo de perder o jogo, mais do que ganhar, todo mundo com medo de perder o jogo. E eu ali, profetizando, não, vai dar tudo certo, o Senhor me trouxe aqui, vai dar tudo certo, vitória, mentalidade vencedora. E Deus me trouxe as 3 palavrinhas e falou comigo assim, ó, fala das 3 palavrinhas no vestiário. E eu queria que o pessoal soltasse o vídeo das 3 palavrinhas no vestiário, e assim eu vou encerrando, pastor. Bem lá. Quando eu tive a permissão de falar sobre o sonho, bem na hora de falar sobre o sonho, e logo em seguida eu estava pensando, o que eu vou falar contigo no dia do domingo? E veio 2 coisas para mim: profetizar e realizar. Primeiro sonhar, depois profetizar e realizar. E uma história da Bíblia que fala do profeta Ezequiel. Ele foi levado através de sonho nos vários de ossos secos, certo? Chegou lá tudo seco, morto. E Deus falou para ele: profetiza, começa a profetizar a vida. E eu quero que cada um de vocês agora tire a máscara aí e comece a profetizar a vitória. Nós vamos ser campeões. Muito tempo. Todo dia a gente trabalha, a gente treina, a gente realiza. Começa a profetizar, profetiza aí, profetiza. E não foi simples. Nós vencemos o jogo na prorrogação. E quando a gente faz 1-0, no primeiro tempo da prorrogação, o treinador olha para mim e fala assim, opa, vem. E eu venho correndo dentro de campo. E para a glória de Deus eu não sinto absolutamente nenhuma dor. Absolutamente nenhuma dor. E tudo isso aconteceu porque há mais de uma década atrás, quando não era o momento, e ao invés de eu ficar chorando, eu dei glória a Deus, porque eu entendi que aquele momento de derrota era o momento que Deus estava cuidando, tratando e fazendo com que eu estivesse perfeito para receber a minha bênção. E quando eu falo perfeito, eu não falo fisicamente falando, eu falo cheio do Espírito Santo. Porque se você não estiver preparado para receber a bênção, às vezes a bênção se torna maldição na sua vida. E diferente das outras vezes, eu estava preparado para receber a minha bênção. E é isso que eu quero passar para vocês essa noite. Que vocês tenham fé, mas que vocês tenham o primeiro passo. Porque Deus quer que nós tenhamos uma vida e uma vida em abundância em todos os sentidos. Mas nós temos que estar preparados até para receber a nossa bênção, para que a bênção não se transforme em maldição. E eu quero agradecer a Deus assim por ter me usado hoje para falar para vocês. É pela segunda vez que eu subo o púlpito e venho falar o que Deus fez na minha vida, e pela segunda vez eu não falei absolutamente nada que está escrito aqui. Porque quando eu entrei aqui mais uma vez, eu pedi para o Espírito Santo conduzir tudo. Porque pode estar aqui o melhor pastor do mundo para falar para qualquer um de vocês, se o Espírito Santo não convencer e não fazer a obra. E eu pedi, Espírito Santo, vá na frente, conduza todo o culto, vá amolecendo os corações, vai falando no ouvido de cada um que precisa nesse momento.
E eu não tenho dúvida alguma de que muitas pessoas aqui precisavam escutar isso. Eu não tenho dúvida de que muitas pessoas precisam dar o primeiro passo. Eu tenho dúvida de que muitas pessoas precisam voltar ao primeiro amor.